Sabe aquele comportamento que você vem tentando mudar faz tempo e não consegue? Parece que está tudo sob controle e de repente algo acontece e você volta para aquele comportamento e depois só tem arrependimento. Sabe por que isso acontece? Provavelmente você está atuando apenas ali na ponta do iceberg e tem muito mais coisa embaixo que você precisa compreender. Eu sou Leila Santos e aqui no canal Líder 4x4 você vai encontrar tudo o que precisa saber para liderar a si mesmo em qualquer terreno. Existe uma metáfora muito aplicada pela terapia cognitiva comportamental, que é o modelo do iceberg. Esse modelo nos diz que, na parte visível, aquela parte acima da superfície da água, estão os nossos resultados e os nossos comportamentos. E na parte invisível, ou seja, abaixo da água, estão os nossos sentimentos, emoções, pensamentos e crenças. Pensando nesse modelo, fica bem claro de que, se a gente quer mudar os nossos resultados, não basta apenas mudar o comportamento. A gente precisa olhar níveis mais invisíveis, outras camadas que influenciam o nosso comportamento. Quer saber como fazer isso na prática? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ajudar a fazer essa reflexão em 3 passos. O primeiro passo é mapear gatilhos. O que significa isso? Um gatilho é aquilo que dispara o comportamento que você quer mudar. Você lembra que, em algumas situações, você simplesmente vai para aquele comportamento e depois você se arrepende. É bem comum a gente se arrepender logo depois de ter falado algo ou ter se comportado de uma forma que a gente já considera que não é tão adequada. Então, para a gente iniciar o processo de mudança comportamental, a gente precisa começar a estar mais presente para o momento, né, e para o ambiente, para o contexto em torno do qual aquele comportamento aconteceu. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar qual é o gatilho, como que eu chego nesse estado indesejado. E aí, a gente precisa se fazer algumas perguntas. Tá? Então, eu gostaria que você pensasse agora em uma situação dessas que você gostaria que tivesse sido diferente. Que você conseguisse ter se controlado, ter evitado falar naquele tom, ou ter segurado um pouco, né, ali a emoção. Então vem comigo. Eu gostaria que você refletisse, pensando nessa situação, depois de você ter esse comportamento, o que você sentiu naquele momento? Então, será que tem algo foi relacionado com o que você ouviu da outra pessoa, algo que você viu? Então, qual foi o aspecto, qual foi o elemento naquele cenário que veio à sua mente? Conseguiu refletir? Eu queria que você pensasse agora no seguinte. Então foi algo que eu ouvi. Então, quando eu ouço alguém falar naquele tom, ou quando eu ouço alguém duvidar, fazer alguma pergunta que coloque ali em dúvida, né, a minha capacidade técnica ou a minha competência, quando isso acontece, qual é o pensamento latente? Qual é o pensamento que vem na sua cabeça? Quando alguém fala isso, eu entendo que ela está duvidando de mim, certo? Então, quando eu vejo alguém destratar alguém, né, outra pessoa ali na minha frente, eu penso que aquela pessoa não merece o meu respeito. Qual é esse pensamento? É isso que eu gostaria que você tentasse identificar agora. Então, diante desse comportamento que eu quero mudar, qual foi o pensamento que teve ali, naquele momento, que trouxe esse julgamento e que me levou à ação? Então, qual foi o meu primeiro impulso? Porque esse primeiro impulso ele está diretamente relacionado a esse pensamento. Esse pensamento aí, ele funciona como um gatilho. Na verdade, o gatilho é algo que acontece ali no contexto que provoca em você esse pensamento. E com base nas suas experiências, na sua hierarquia de valores, naquilo que você acredita, você vai tomar uma atitude, você vai ter uma ação em relação àquele contexto. Qual é o seu primeiro impulso? Quando eu ouço alguém falar isso, eu penso que ela não me respeita. Logo, eu vou me defender. Logo, eu vou me posicionar. Ou não, tem algumas pessoas que se calam, ficam retraídas e depois ficam ali ruminando, não é? Que, eu deveria ter falado isso, eu poderia ter feito isso, assado. Então,
o comportamento indesejado não necessariamente é sempre um comportamento agressivo ou impulsivo. Pode ser também algo que você gostaria de, né, fazer diferente. E aí, nesse momento, a gente precisa refletir também, né? Quem é que está no controle daquele momento? É você ou a emoção? Se você hoje já se arrepende daquele comportamento, fica bem claro que não é você que está no controle. Porque se você estivesse no controle, aquele comportamento estaria alinhado com os seus objetivos, concorda? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, sempre que você estiver numa situação que você comece a identificar esse gatilho, não significa que você não vai mais se irritar com aquilo, que você não vai mais se emocionar com aquilo, porque você não tem como controlar essa emoção. Ela vem, mas você precisa ter presença para perceber qual é o estado emocional para qual você está caminhando e não deixar que isso controle o seu comportamento, a sua atitude. Senão você vai estar sempre com o impulso inicial. Então, nessa situação, você tem que respirar, ganhar tempo. Se é algo que você ainda não consegue controlar, pede licença, saia daquela conversa, saia daquele contexto, levante, beba uma água, faça uma pergunta ao invés de responder, porque isso faz com que você retorne ali para o seu estado emocional mais favorável. E aí, o importante aqui é ressignificar. O que é isso? Então, qual seria outra forma de eu interpretar aquela situação? Será que toda vez que a pessoa fala dessa forma, isso quer dizer que ela está me desrespeitando? Será que a minha fala anterior não foi clara o suficiente e eu também disparei um gatilho nela? Ou será que ela teve um bom dia? Será que ela está com algum problema e por isso está um pouco irritada, também está na defensiva? A gente precisa ter esse estado de presença para passar por essas etapas. Mas você não muda um comportamento, não muda a forma de agir de forma mais alinhada com aquilo que você pretende, se você não identifica os gatilhos, porque senão você vai ser sempre refém dessa situação. Faz sentido para você? Tá? Então, o segredo nessa etapa é vencer o impulso inicial. Por isso que às vezes a gente fala, você precisa controlar as emoções. Na verdade, não é a emoção que você controla. O que você controla é a sua resposta. Então, nesse primeiro momento, vença o impulso inicial, nem que você tenha que pedir licença e sair da sala. Tem uma frase do Marshall Rosenberg, que é o pai da comunicação não violenta, que diz o seguinte, que por trás de todo comportamento tem uma necessidade não atendida. O que significa isso? Que eu preciso reconhecer que os meus comportamentos refletem algo que eu gostaria de ter e não tive, assim como o comportamento da outra pessoa com a qual eu estou lidando. Essa frase, para mim, ela é uma virada de chave no processo de mudança comportamental. Vamos ver então agora qual é o próximo passo. Gerenciar comportamentos. Então vamos lá. Você já identificou o gatilho, vai ficar mais presente para isso, mais atento em todas as suas conversas, em todos os contextos. Isso quer dizer que você vai conseguir de cara mudar o comportamento? Talvez não. E a gente precisa fazer o quê? Gerenciar essa mudança comportamental. Primeira coisa é você entender onde que eu quero chegar. O que eu quero? Qual é a minha visão? Eu quero ser visto como? Né? O que eu gostaria de observar, ou que observassem de mim em determinados contextos? Então, primeira coisa é a gente alinhar essa autopercepção. O que eu observo de mim mesmo quando eu estou num contexto de pressão, quando eu estou num contexto de desafio, num contexto onde eu me sinto inseguro? O que eu observo? Quem é essa pessoa que eu enxergo e quais são esses comportamentos que descrevem essa pessoa nesse momento? Isso está em linha com quem eu sou e que eu quero ser? Isso é importante. Como é que você quer ser visto? Como é que você quer ser lembrado? Você tem clareza disso? Esse passo é muito importante. E a projeção é o que você gostaria de ver no lugar. Hoje eu vejo uma pessoa que nem sempre se controla e eu gostaria de ver uma pessoa mais serena, mais equilibrada, que sabe ouvir, que tem mais paciência. Ou seja lá, qual for o comportamento aí que você gostaria de mudar. Mas o importante é que você tenha a visão de onde você quer chegar. E aí, a gente tem que criar aqui uma frase de comando. Porque quando a gente diz assim, eu tenho que mudar, essa pressão, essa necessidade, essa obrigação, ela é muito chata, não é? Então, a gente precisa assumir o controle disso como uma escolha. Então, para ser uma pessoa mais sábia, eu escolho ouvir mais, ao invés de colocar sempre minha opinião. Para ser uma pessoa mais serena, né, mais equilibrada, eu escolho fazer perguntas ao invés de dar respostas. Você vai escolher aí qual é a sua frase de comando. Combinado? Agora,
qual é o próximo passo? A gente já fez o mapeamento do gatilho, a gente está gerenciando o comportamento ou a mudança, prestando atenção e principalmente o alinhamento entre aquilo que eu sou hoje, aquilo que eu quero ser, versus a minha visão. E aí a gente começa a gerenciar os resultados. Uma vez você vai conseguir, outra vez não, mas é importante então você começar a acompanhar isso. Então, monitorar. O que você observa em você e nos outros nesse seu processo de mudança comportamental? Às vezes que você conseguiu, qual foi o impacto que isso gerou na outra pessoa? Ou em você mesmo? Como que você tem se sentido em relação a isso? Está ficando mais fácil ou ainda está difícil? Quais são os aspectos que para você ainda são desafiadores? Pergunte para as pessoas, peça feedback. Então, algumas pessoas que você confia, que estão ali perto de você, que estavam junto no momento, pergunte: olha, como você acha que eu me saí? Você percebeu que eu estava nervoso? Você percebeu que eu estava me controlando mais? O que você percebeu? A partir disso, faça pequenos ajustes. E o que é importante aqui? Fazer um inventário desses ganhos. Cada passo pequeno, por pequeno que seja, por menor que seja, você precisa o quê? Celebrar, precisa criar esse inventário. Então vai chegar ali no final do mês e fala assim, poxa, esse mês teve 3 situações desafiadoras e uma delas eu consegui fazer esse alinhamento. Olha que legal, então você tem que celebrar, tem que dar valor aos pequenos passos. Tudo bem? Está fazendo sentido para você? Se você está gostando do vídeo, está gostando desse assunto, já curte esse vídeo, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também desse conteúdo, né? E não esquece de assinar aqui o canal para você ser notificado aí de outros vídeos desse conteúdo, se você gostar, é claro. E não deixa também de acompanhar a gente nas outras redes sociais. Nós teremos aí vários outros vídeos, então fica atento aqui no canal, combinado? Um grande abraço e até o próximo vídeo.